Costumo dizer que quem já jogou Play 2, videogame, né, Play 2, quando joga um Play 5, ele nunca mais quer voltar a jogar Play 2, né? E a minha vida no mundo sempre foi jogar Play 2. Eu sempre vivi uma vida muito... Nossa, isso aqui é uau! Mas eu me lembro um dia que eu entrei na Nazareno e eu tive um encontro com ele. Eu senti coisas que eu nunca tinha sentido. Eu presenciei coisas poderosas da parte de Deus. E eu falei, cara, eu joguei um Play 5 agora. Eu acessei algo muito poderoso. Agora não dá mais para voltar. É tipo assim, eu não consigo mais voltar lá para baixo, eu não consigo mais voltar para a realidade que eu vivia. Eu encontrei algo e agora eu tenho uma responsabilidade em cima disso que eu encontrei. Eu preciso fazer com que as outras pessoas encontrem isso. Eu preciso que as outras pessoas acessem e experimentem do que eu experimentei. A nossa antiga igreja ela era muito tradicional nessa época. E nós éramos muito diferentes de todas as pessoas lá. Tipo, eu tinha piercing, as pessoas lá não tinham. O Pablo tinha tatuagem, as pessoas lá não tinham. Então as pessoas tinham um pouco de receio com a gente mesmo. E a gente nem sabia disso, foi descobrir isso só depois, quando eles contaram, quando a gente já estava firme. E nunca ninguém tinha parado para me ouvir. E nesse acampamento, o pastor Paulo, eu já comentei com ele uma vez, ele falou que nem lembra disso exatamente, mas era um propósito de Deus. E o que me fez querer ficar na igreja foi exatamente isso, foi ele ter me chamado para um canto no momento daqueles dias e perguntado quem era eu, qual era a minha história. E realmente ouvido tudo que eu tinha para falar. E foi isso que me fez querer entender que aquele tipo de pessoa era diferente do que eu estava acostumada. Então eu queria saber o que era aquilo. Mas eu sempre fui empurrada. O Pablo sempre foi primeiro. Quando foi se batizar, eu falei, não, eu não vou me batizar. Ele falou assim, eu vou. Chegou na aula de batismo, estava lá, eu atrás dele e fui batizar. Mas eu fui muito mais no começo por conta do namoro. Né? Isso, com certeza. Não era exatamente porque eu queria Jesus, não. É porque eu tinha um namorado, ele queria Jesus e eu queria um namorado. Então eu fui atrás dele. O Pablo era bem santarrão. O Pablo era meio punk, assim, Ele era bem fanático, né, assim, nas coisas da igreja. Ele sempre viveu para isso mesmo. A Bruna foi mais um processo, né? O Pablo ele tem Cristo muito vivo, né? A gente conseguia ver isso nele. Ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para ser pastor, ele nasceu para viver uma vida de fé, uma vida de servidão. Então isso já era bem latente lá quando ele se converteu. Ele era bem agressivo mesmo. Basicamente, eu me batizei e uma semana depois, um mês depois de batismo, eu estava já como líder de evangelismo. Nesse primeiro mês como líder de evangelismo, eu me batizei em setembro. Outubro, eu estava fazendo evangelismo no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Novembro em Alfenas e dezembro no Rio de Janeiro. A minha primeira ceia, assim que eu me batizei, a gente só podia tomar ceia depois de batizado. A minha primeira ceia foi em Campinas, a minha segunda ceia foi em Minas Gerais e a minha terceira ceia foi no Rio de Janeiro. Foi muito rápido. Foi, tipo assim, eu estava vivendo coisas aceleradas. Eu nunca cheguei a ser líder de jovens. Eu pulei de líder de jovens direto para pastor de jovens. Então, com 5 anos de igreja, 7 anos de igreja mais ou menos, eu já era pastor. Eu me lembro que a gente fazia um trabalho na Nazareno chamado Semana Jovem. E foi basicamente uma criação minha e de um dos líderes lá. A gente, conversando na garagem do meu condomínio, a gente começou a desenhar toda a Semana Jovem. E eu me lembro que a primeira Semana Jovem tinha 30, 40 jovens. A igreja, na época que eu estava lá, tinha de 20 a 30 jovens. E a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma semana só nossa, uma semana dos jovens. E eu lembro que essa Semana Jovem, tipo, de 30 foi para 60 jovens. E desses 60 jovens, tipo, 5 ficaram e os demais 25 que chegaram novos foram embora. E eles foram embora porque eles tinham que tirar o boné depois do culto, depois que fosse para um culto de domingo, tinha que tirar o boné, tinha que tirar o piercing, tinha que trocar o estilo de vestimenta deles. E aquilo foi mexendo comigo. Eu falo assim, o evangelho não pode ser só isso. O evangelho não pode ser algo que só tira o boné da cabeça de alguém. Pelo contrário, o evangelho tem que ser uma transformação de dentro, né? Não é tirar um boné da cabeça, mas é mudar a mente de uma pessoa, o coração de uma pessoa. E eu comecei a ir para cima. E faz outra semana jovem, mais jovens se chegam, de repente a igreja está com 100 jovens, de repente eu me vejo como pastor ali naquele lugar. E Deus falando para mim, a gente precisa pegar aqueles que ninguém quer, a gente precisa tocar em quem ninguém quer tocar, a gente precisa alcançar as prostitutas, a gente precisa alcançar aqueles que estão distantes, aqueles que nunca mais pisariam dentro de uma igreja. E eu falava assim, top, eu vou fazer isso quando eu for um pastor aqui na Nazareno, eu vou fazer isso quando eu for um grande pastor aqui. E eu sentia que Deus estava falando para mim assim, não é isso.
Você precisa ir atrás dos filhos perdidos. E eu falo assim, mas como que eu vou atrás dos filhos perdidos? Eu vou aqui. E eu fazia evangelismos e a gente ia para os lugares, mas de repente essas pessoas não ficavam lá. E o Espírito Santo falou assim, você precisa ir atrás dos filhos perdidos, você precisa ir atrás das suas ovelhas. E aquilo mexia comigo, me estremecia. E eu não tinha coragem de verbalizar ainda com ninguém. Eu carreguei isso comigo durante 2 anos praticamente. Esse sentimento dentro do meu coração. E aí chegou uma hora que não deu mais. Chegou uma hora que eu precisei realmente obedecer à voz de Deus. Eu precisei realmente sair da minha terra, da minha parentela, e aonde Deus estava me mostrando. Foi um dia que eu estava conversando com o pastor Igor. A Bianca tinha ido embora de casa. A Bruna estava já num período difícil, praticamente indo embora da igreja, não querendo mais ir na igreja. Ela já estava faltando alguns cultos. E o pastor Igor, ele me fez uma pergunta: por que você não sai? E eu falei assim, eu não tenho coragem de sair, eu tenho medo de quebrar a igreja, eu tenho medo de algumas coisas. E eu também tenho um salário lá na igreja. Né? Na época eu recebia R$600 por mês na igreja. E eu falei assim, eu não posso sair, porque se eu sair vai faltar para minha casa também, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser negligente. Ele falou assim, você entende que você está matando a sua família por causa de R$600? E aquilo entrou como uma faca no meu coração. Aí eu chamei um amigo meu, o Thiago, sentei com ele e ele me falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, todo filho que quando vai se casar, ele não pede autorização para o seu pai, ele pede a bênção. Se o seu pastor não te abençoar para sair, é porque você sempre foi filho, mas ele nunca foi seu pai. E ali, aquilo mexeu muito comigo, porque quando meu pai foi embora, eu transferi para o Juninho, mas quando o Juninho morreu, eu transferi para o meu pastor. Eu não tinha coragem de olhar nos olhos do meu pastor, não porque ele era mau, mas porque eu tinha um grande respeito, medo, temor, e eu não podia fazer nada para errar com ele, eu não podia errar. Eu não podia errar em nada, eu não podia questionar em nada, porque o meu pai foi embora, porque eu errei com meu pai na minha cabeça. E se eu errar com o meu pastor, ele vai embora também. Então eu vivi muitos anos da minha vida sempre me submetendo, sempre abaixando a cabeça para tudo, sempre sem questionar nada. E eu me lembro que eu tive que encarar ele, sentar na mesa com ele e jogar real. E esse foi o dia mais difícil da minha vida. Foi o mais difícil. Eu me lembro que eu sentei na mesa com ele, ele falou assim, pode falar, Varão? Aí eu falei, pastor, Deus me chamou para o ministério e eu preciso começar uma igreja. E eu me lembro que eu olhava para ele, ele começou a tremer, a mão dele tremia muito. E ele levantou e ele falou assim, eu sabia que você ia fazer isso, eu sabia que esses seus amigos entraram na sua cabeça, eu sabia que você ia fazer isso comigo. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, não é com o pastor, eu amo a sua vida, eu sou leal ao Senhor para sempre, mas Deus está me chamando. Não é algo que eu quero fazer por mim. Eu nunca fiz nada por mim. A casa do pai não foi por mim. A casa do pai foi porque Deus me chamou. E eu me lembro que ele falou assim para mim, então vai até um pastor. Ele saiu da Nazareno, vai conversar com ele, pergunta para ele qual é a experiência dele. Eu me lembro que eu peguei o carro, fui até a casa desse pastor. Na verdade, fui até a igreja dele. E eu conversando com esse pastor, ele virou para mim e falou assim, seu pastor que me perdoe, mas eu vou precisar falar o que Deus está mandando eu falar. E eu me lembro que naquele dia, ele olhou para mim e falou assim, você é uma fonte, e aonde você for, as pessoas vão beber da sua água. Abraão e Ló precisaram se separar para que Deus continuasse o propósito. Então, se você for para cá, eles estão para lá. Se você for para lá, eles estão para cá. Mas você precisa ir e obedecer a voz de Deus. E ali, ele era o melhor amigo do meu pastor, e ele falou uma coisa dessa. Eu me lembro que eu peguei o telefone, liguei para a Bruna e falei assim, acabou, a gente vai sair, Deus acabou de confirmar que a gente precisa ir. E eu lembro que ela entrou em desespero, começou a chorar. E aí, depois disso, eu fiquei 2 semanas sem conversar com meu pastor, ele não queria me receber para conversar. Ele teve reunião com o pessoal da igreja, né, a administração da igreja, e aí ele me chamou 2 semanas depois na sala, falou, vamos conversar? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim, o que você decidiu? Eu falei, pastor, eu decidi que eu preciso ir. Ele falou assim, quando você quer ir? Eu falei assim, eu quero ir no dia 18 de janeiro, isso era dia 30 de outubro mais ou menos. Ele falou assim, você não passa de outubro, você não vai ficar mais aqui. E aquilo me assustou muito. Então, quando a gente teve essa conversa, eu saí, ele falou, quem vai com você? Eu falei assim, só vai eu e a minha família. Ele falou assim, eu vejo o Igor e o Rodrigo muito perto de você. Eu falei assim, não vai ninguém comigo. De repente ele vira e fala, cara, Deus está me chamando para algo, ir atrás dos filhos perdidos. A princípio eu falei, não, eu vou com você, cara, eu amo a sua vida. E ele falou, não, você não vai, você vai ficar aqui na igreja, você não vai ir lá. E aí nisso eu falei, mano, cara, beleza, tipo, vou obedecer, meu pastor. Mas aí eu fui orando e tal, e isso começou a mexer comigo. E às vezes eu falava, não, eu vou. E às vezes não. Porque era uma dúvida, era uma decisão lá. Eu tinha como a minha casa ali, eu amo ali a igreja. Foi um berço ali para mim.
E até que veio um pastor da Nazareno Central, e ele veio na minha casa fazer uma visita do nada. E eu estava orando sobre isso, sobre se eu vou, se eu não vou. E de repente esse pastor me dá uma decisão, cara. Esse pastor, ele vai e fala comigo, e ele fala todos encaixados. Ele fala, cara, Deus, do nada a gente estava ali tomando um café, e ele vira para mim e fala, cara, Deus tem um propósito na sua vida. E é algo novo, Deus tem algo novo para você. Abandone isso e tal, desprenda do seu... Cara, eu vi aquilo vir com uma resposta ao meu coração, sabe? Eu não entendia o que ia acontecer, eu não entendia o que a gente ia viver, mas eu falava, cara, vamos isso, eu tô com você, cara, Deus me chamou, eu entendi o chamado de Deus para minha vida, eu entendi o chamado de Deus para ir atrás dos filhos perdidos. Mesmo que naquela hora eu não entendia o que era ir atrás dos filhos perdidos. Eu não entendia a responsabilidade que isso tinha ao meu coração, mas eu decidi, eu falei, cara, eu vou. Então, pastor Pablo, eu tô com você, cara, vamos começar algo, vamos aí, vamos ver o que Deus tem para nós. E foi mais ou menos isso. A notícia se espalhou antes da minha saída, né? Foi avisado antes da minha saída. Então todos os jovens, eles acreditavam que eu tinha abandonado eles. Mas na verdade eu não podia falar nada também, porque eu tinha feito uma aliança com o pastor. E todos os jovens começaram a me odiar praticamente, como se eu tivesse abandonado eles, como se eu tivesse deixado eles para trás. Não era esse o desejo do meu coração, mas eu entendi que tudo isso estava acontecendo porque ninguém podia vir. Era um chamado meu com Deus. E Deus não constrói uma nova casa destruindo uma outra casa. Porque um dia antes eu estava conversando com a pastora e a gente falou sobre a gente ser a casa do Espírito Santo. E nesse dia eu ministrei o louvor, nesse sábado, e foi um culto sensacional. E daí eu fiz essa ministração que a gente estava conversando. E daí no final a gente tinha lá o costume de dar os recados, tudo. E o pastor, um dos pastores de lá, veio anunciar a saída do pastor Pablo. E ele falou, olha gente, o pastor Pablo, a partir de hoje ele não vai estar congregando mais aqui com a gente. Ele decidiu tomar essa decisão. E ele não explicou tanto pra gente, sabe? Ele falou mais o básico, assim. E na hora eu entrei em crise. Eu fui a primeira a sair, eu saí no meio do culto, o pastor estava falando, eu saí no meio do culto, subi lá para cima, porque era de 2 andares, subi lá para cima e liguei pro pastor Pablo. Falei, pastor, como assim você vai sair? Eu estava chorando muito. E ele falou, como assim eu vou sair? Quem te falou? Aí eu falei, não, acabaram de anunciar aqui no culto que você vai sair da igreja e você nem veio falar com a gente. E na hora o que veio no meu coração foi um sentimento de abandono do meu pastor. Então, assim, tanto eu quanto os jovens que estavam lá, foi uma sensação de abandono, porque a gente não sabia dessa saída, a gente descobriu tudo lá mesmo. Então, a gente se sentiu abandonado. Tipo assim, a gente falou, mano, ele não vai vir falar com a gente, ele não vai vir conversar com a gente. O primeiro impacto, eu acho que assim, de bate pronto, que eu me lembro, eu falei para ele, pastor, você vai e eu vou junto, porque você é o meu pastor, então a ovelha segue o seu pastor, né? Só que não era a vontade dele. Foi a mesma coisa que ele falou para o pastor Igor, ele falou para mim. Ele falou, não, você tem que buscar a direção de Deus, porque ele não queria arrastar, quebrar a igreja, né? Tirar os jovens de lá. Então ele falou, não, você vai ficar e tal. E aí aquilo me causou uma dúvida. Tipo, eu queria, mas eu não podia sair por emoção, assim. Foi um misto de emoções. Porém, ao mesmo tempo, não foi tanta surpresa, porque como eu era muito próximo deles e muito mais próximo ainda da Bianca, que é a filha deles, então acaba soltando algumas coisas. Eu sempre fui muito analisava muitas coisas. Então eu via reuniões com eles, com o pastor de lá na época, e isso me deixava um pouco atrás da orelha. E o pastor tinha me dado algumas responsabilidades lá com os jovens. Só que eu não queria assumir aquilo se houvesse alguma possibilidade dele sair, porque eu não sei como, não saberia manter algo sem ele lá. E eu só sabia chorar aquele culto, eu só sabia chorar. Eu olhava eles estavam bem tristes também com tudo que estava acontecendo. E aí foi muito triste, porque até então eu não sabia que eu iria sair também. Eu não tive nenhuma resposta imediata de Deus se eu ia sair ou se eu ia permanecer. Então para mim foi muito difícil. Eu lembro que eu chorava bastante lá em cima do altar. E a pastora todo tempo mandando mensagem para mim, para de chorar, vai ficar tudo bem. Eu vim tentando me acalmar.
mas foi bem difícil, assim. Eu decidi falar com esse meu líder lá e falei para ele que eu estava decidido a sair. Era mentira, eu não estava decidido, mas eu precisava, porque era muito mais fácil depois desmentir. Falava, eu não estava decidido, eu decidi ficar, do que eu sair sem ter falado com ele. E pedi para ele, posso cantar de noite? Posso, ele disse. E então eu cantei de noite, tudo, teve o momento de oração, de despedida deles e tudo mais. A Duarte não parava de chorar do meu lado, eu ali tentando consolar ela, e não sabia se eu chorava, o que acontecia. Como eu disse, estava uma mistura de sensações na minha vida. E acabou a oração, estava acabando o culto, teve o louvor do final. E esse louvor, a igreja cresceu, teve um momento de meio que avivamento dentro da igreja, então o louvor estava bem empolgado. Esse meu antigo líder subiu uma escadinha que tinha na parte onde ficavam os músicos e o pastor ficava embaixo. Ele subiu e na hora ele olhou para mim. Na hora que ele olhou para mim, eu já tinha pedido para Deus, eu preciso ter paz se eu tiver que sair daqui, porque eu nunca quis sair. Lá era a minha casa, onde eu tinha aprendido tudo sobre ser um cristão. Então, eu nunca, na minha visão, eu sempre estaria lá, trabalhando com jovens de lá e ia crescer lá. E nesse momento que ele subiu, ele olhou para mim, foi tudo em câmera lenta. Eu estava cantando, dando o melhor de si, tudo. E ele subiu e eu olhei fixamente no olho dele e ele no meu, e teve uma conexão de algo que Deus, e eu meio que ouvi a voz de Deus dizendo, você queria paz, então nesse momento você tem toda a paz, e que essa é a minha vontade. Eu sei que você ama esse lugar, mas você deve segui-los. Como eu disse, foi um momento que a gente estava muito próximo, tinha se aproximado muito. E eu acho que a igreja reconheceu essa proximidade, porque acabou o culto e as pessoas começaram a vir se despedir de mim. Tipo, como se fosse certeza, sabe? E aí as pessoas se despediram, eu falei, é isso mesmo então, vamos embora. Não interpretei isso como um sinal, mas eu acho que a convicção maior foi a questão que eu falei de a ovelha seguir o pastor. Tipo, por mais que eu ficasse naquela casa, eu estaria na minha casa, mas sem o meu pastor, entendeu? Não teria alguém para me orientar e tal. Então, tipo, ele era a minha referência, para quem eu iria olhar, sabe? Se ele tivesse saído, se eu tivesse permanecido lá. Então, acho que foi essa base de a ovelha ouve a voz do seu pastor, né? E ela acompanha. E acho que foi isso que me deu mais convicção. Ali onde a gente estava alocado na Nazareno, foi o meu berço, a minha criação, a minha história de vida, como eu disse que foi ali que eu comecei a encontrar quem eu sou. Então, foi muito impactante na hora de saber sobre isso. Mas na hora que, uma semana antes de ele contar, a gente estava num estúdio ensaiando com o pessoal, a gente estava ensaiando, e um dos meninos esqueceu a guitarra que eu ia tocar, e dali, acho que o Senhor foi trabalhando em mim, que estava se encerrando um tempo, e eu falei, nossa, eu vou sair do louvor, mas dentro da igreja só isso que eu sei fazer. E foi naquele momento que sentamos na mesa de jantar, ele fez um jantar, falou pra gente que eles iam sair e estava convocando, né? Tava nos chamando para ir junto. E foi naquele momento que eu entendi que Deus já estava trabalhando em mim. Então foi um momento meio sufocante porque eu estava ali centrado em algum lugar que eu já tinha meu ministério, eu já tinha as minhas responsabilidades, eu já tinha confiança do meu líder, e a gente ia começar algo do zero, algo sem microfone, algo sem alto-falante, algo sem nada, ia começar dentro de uma casa, algo do zero. Para mim foi assustador, não conseguia pensar numa igreja assim, porque eu já vim de uma igreja montada, eu cheguei onde já tinha a estrutura de som, já tinha a estrutura de iluminação, já tinha tudo feito. Então, para mim foi assustador, mas no momento que ele fez o convite, acho que eu tive uma paz no meu coração enorme e sabia que isso seria a minha nova fase, que estava se encerrando realmente um ciclo na minha vida e começando algo novo. Depois, né, que a gente soube de toda a história, tudo que estava por trás, a minha ação foi orar. Porque, assim, antes de eu saber que eles iam sair, eu estava passando por um momento de crise lá na Nazareno.
Eu estava totalmente fria e eu pedia para Deus, falava, Deus, eu preciso viver algo novo, não estou mais aguentando, eu vou entregar meu ministério, eu vou largar tudo. Desculpa, gente. Pode chorar, fica à vontade. E eu lembro que eu estava vivendo uma fase muito difícil naquela época e a minha oração foi, eu lembro que eu entrava no meu quarto e falava, Deus, eu amo esse lugar, aqui é minha casa, eu amo a Nazareno, eu amo tudo que eu construí aqui, tudo que eu passei aqui, tudo que me ensinaram, porque a Nazareno para mim foi uma escola, foi como se eu precisasse passar por lá para que hoje eu estivesse aqui, sabe?